A paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu tenho da parte de Deus uma palavra, a qual eu estava meditando aqui no livro de Jeremias, no capítulo de número 2, e o versículo de número 1. E achei interessante porque fala um pouco do amor de Deus. Aliás, coloca o amor de Deus na frente da rebeldia do povo. E eu fico pensando, né? Até hoje a gente é ingrato, né? Mesmo sabendo dessas histórias verídicas, né? Que ocorreram durante a peregrinação. E Deus sempre querendo tratar, Deus sempre querendo cuidar, Deus sempre querendo abençoar o povo. Mas o povo bastava melhorar um pouquinho, o povo já se perdia, né? Se deixava contaminar, se afastava dos caminhos do Senhor. E o Senhor, amado, Jeremias aqui falando, né? Aliás, Deus falando através de Jeremias, falando do amor, né? Para nós hoje, como ele tratava aquele povo antigo, dizendo assim, capítulo 2, verso 1, olha que interessante. Jeremias dizendo: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Fala bem pertinho, fala ali para eles só. Tenta fazê-los enxergar, né? Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens, e do teu amor quando noiva. Ou seja, né, o começo, né, do conhecimento de Deus, o princípio, né, de quando as pessoas começaram a servir ao Senhor, quando era jovem, né, e é assim até hoje. Parece que quando a gente aceita Cristo Jesus, ou está começando, né, nos caminhos do Senhor, é um amor, é uma gratidão, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. A gente mesmo faz promessa para Deus de que nunca vai se afastar, nunca vai deixar os caminhos do Senhor. A gente tem sede, tem gana de fazer as coisas, né? Quando você tem a oportunidade de falar numa reunião qualquer, você tem aquele prazer de falar. Quando você vai participar, né, de um evento qualquer, que você te dado a oportunidade para você falar, tocar, cantar alguma coisa, você faz aquilo com tanta gratidão. E lamentavelmente durante um tempo é tudo muito bom, mas passa um tempinho, as pessoas já se perdem. Então ele está falando, quando eu era jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Ou seja, e a gente sabe que o deserto é seco, né? Árido, difícil, não tem como semear, não tem como fazer nada. Então isso fala um pouco da dependência de Deus, né? Tudo estava na mão de Deus, porque o homem não conseguiria fazer nada. Não dava para semear, não dava para plantar, obviamente também não dava para colher. Nós vivíamos na dispensação de Deus, né? Na dependência de Deus, na verdade. Então ele vai dizer assim: então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita, e todos os que o devoram se faziam culpado, o mal vinha sobre ele. Você vê? Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. É bem isso que essa palavra está querendo dizer. Ai daquele que mexer com o meu povo. Ai daquele, né? Daquele que mexer com as minhas crianças. Então você vê aí o cuidado do Senhor. Ele diz, se alguém tocar, se alguém fazer mal. Isso inclui qualquer um, até mesmo Satanás. Satanás, se você tocar no meu povo. Então o Senhor diz, qualquer que mexer com a minha igreja, com o povo escolhido, com os meus jovens, vai se ver comigo. Eu vou fazer culpado, seja qualquer que for a situação. Mas
nem antigamente, talvez nem hoje. São poucos os que dão valor, são poucos os que entendem, são poucos os que veem quando Deus opera com mão mais forte. São poucos os que reconhecem que são realmente culpados, são realmente falhos. Verso 4 diz assim, então: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim. O que Deus faz? Porque, amado, muitas das vezes as consequências são fruto dos nossos maus atos mesmo. Nós somos falhos e deveríamos ser muito mais gratos ao Senhor. Então o Senhor está mostrando aqui que não só o pessoal de antigamente, mas os de hoje também. Ele diz assim, diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastar, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Ah, mas Deus não me ouve, porque a gente se tornou nulos. É como se não tivéssemos voz. Por quê? Porque Deus sempre nos avisou para não correr atrás de outros deuses, e é que a gente acaba correndo. Então fica de um alerta para você que pretende sair da presença do Senhor, ou que talvez vive reclamando que Deus não atende as suas orações. Não é que Ele não atende, não, amado. Deus quer atender, mas Deus quer fidelidade. Deus só quer isso, fidelidade, perseverança em meio ao deserto mesmo. Porque Deus quer operar tudo em todos, que Deus quer fazer por você. Porque Deus não precisa da sua ajuda, somos nós que precisamos dele. Então é só descansar e confiar no Senhor, se entregar de corpo, alma e espírito e deixar o operar de Deus. Amém, amado? Deixar que Deus opere. Então muitas pessoas, amado, muitas pessoas agem dessa maneira, preferem confiar nos ídolos do que confiar no Deus que criou todas as coisas. Ao verso 5, assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, e se afastaram, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornaram nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor. Porque nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Olha que Deus tremendo. Olha por onde Deus te guiou todo esse tempo. Ele te guardou, porque quem sobrevive no deserto, a não ser os nômades, aqueles que estão acostumados a si mesmo, eles vivem na dependência de Deus. E o Senhor dizendo: e bem, eu te tirei daquele canto e agora te introduzi numa terra fértil, para que comesses o fruto, o seu fruto e o seu bem. Mas ele diz: mas depois de teres entrado nela, vós a contaminardes, da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me reconheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, os pastores profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não há nenhum proveito. É isso aí, amados. Hoje a gente vê a igreja dessa maneira aqui. É lamentável. Mas a gente pode mudar isso? Pode. Você pode mudar isso? Pode. É só reconhecer, sabe, glorificar o Senhor e viver do melhor dessa terra, porque Deus é contigo. Amém, querido? Guarda essa palavra no teu coração. Senti de gravar hoje e eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Só confia. Amém? Deus abençoe.